Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando nesse dia a campanha intitulada Prosperidade Financeira. E eu quero deixar um texto nessa manhã para nossa meditação, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 26, a partir do versículo 12. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo de número 12. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Amém, meus amados? Esse texto é um texto que está falando da história de Isaque, a qual relata a partir do primeiro versículo do capítulo 26, que sobreveio uma grande fome naquela terra, como nos dias de Abraão. Então Isaque se levanta para buscar mantimento, para buscar alimento para a sua família, pois ele sabia que no Egito tinha suprimento, tinha alimentos em fartura. Então Isaque toma a decisão de descer para o Egito. Só que durante esse trajeto de Isaque, em direção ao Egito, quando ele chega na terra de Gerar, Deus vem de encontro a ele e diz para Isaque: não desça para o Egito, fique na terra que eu lhe mostrar. Aí eu já começo falando como foi difícil talvez para Isaque ouvir esta palavra de Deus, porque Isaque ele estava determinado a ir buscar o alimento lá no Egito. Só que quando chega em Gerar, eu acredito que ele estava avistando a terra do Egito. Só que Deus fala para ele: não desça para o Egito, fique na terra que eu lhe mostrar. Nesta terra eu serei contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua semente e a tua descendência. Isaque já estava embaixo de uma promessa do Senhor. Só que Isaque, ele vai refletir e ele vai começar a analisar o propósito do Senhor. Porque, afinal de contas, o propósito do Senhor não são os nossos propósitos. Deus trabalha de uma maneira diferente. Então, no versículo número 6, do capítulo 26, vai relatar: Isaque, pois, ficou em Gerar. Eu quero abordar 3 tópicos muito importantes para nós sermos bem-sucedidos, para nós sermos abençoados, para que a nossa prosperidade, não somente na área financeira, mas em todas as áreas da nossa vida, ela tem que estar conosco, esses 3 tópicos. Primeira coisa que Isaque fez: ouviu Deus falar. Então, ponto de partida para a nossa prosperidade, seja financeira, seja espiritual, seja profissional, requer de nós parar para ouvir Deus. E muitas das vezes nós não queremos ouvir aquilo que Deus tem para nós. Veja só, o pensamento de Jacó era descer ao Egito, era trazer mantimento para a sua família, na terra que já estava passando uma grande fome. Só que o projeto que Deus tinha para Isaque não era o projeto que Isaque tinha planejado. Eu acredito que Isaque, ao receber esta palavra, para que ele não descesse para o Egito e ficasse naquela terra de Gerar, uma terra que talvez não fosse produtiva, uma terra que talvez não assumisse as suas expectativas, mas enfim, Isaque parou para ouvir Deus falar. Em tudo na nossa vida, seja em qualquer área da nossa vida, quando nós paramos para ouvir Deus falar, nós vamos prosperar.
Agora, o problema é que muitas vezes nós não queremos obedecer à voz de Deus, nós não queremos ouvir Deus. Porque muitas vezes nós projetamos que Deus só vai falar sim, que Deus vai fazer tudo aquilo que nós planejamos. Não, Deus tem a sua maneira de trabalhar, Deus tem as suas expectativas a nosso respeito. Então, primeira coisa que eu quero deixar, primeiro tópico, que é muito importante, ouvir Deus falar. Segundo tópico que Isaac passou, ele obedeceu à voz de Deus. Quando ele ouviu Deus falar, não desça para o Egito e fique na terra que eu vou te mostrar que você está, Isaac obedeceu. Tanto é que eu quero repetir o versículo 6. Isaac, pois, ficou em Gerar. Então, a obediência nos leva a conquistar, nos leva a prosperar. Foi o que Isaac fez. Por que Isaac fez? Porque Deus já tinha feito com Abraão, cumprido a sua promessa sobre a vida de Abraão. E agora Isaac estava vivendo o seu momento com Deus, o seu tempo com Deus. Então, segunda coisa, no nosso trajeto, para ter uma vida próspera, para ser uma vida bem-sucedida, abençoada, primeiro tem que ouvir o que Deus tem para mim e o que Deus tem para você. E nem sempre o que Deus tem para mim e para você é aquilo que nós queremos, é aquilo que nós projetamos, porque Deus trabalha diferente. Segunda coisa, obediência a Deus. Isaac obedeceu. E terceira coisa, Isaac creu na palavra do Senhor. Então, esse é um conjunto de três palavras que anda junto. Não adianta ouvir Deus e não obedecer. Não adianta obedecer e não crer. Porque é um conjunto de palavras. Primeiro, tem que ouvir Deus. Segundo, tem que obedecer o que Deus está ordenando. E terceiro, tem que crer na palavra do Senhor. No versículo 12 diz que no mesmo ano, Isaac semeou naquela terra. Talvez fosse uma terra que não fosse boa, talvez que não fosse, como eu falei no início, uma terra que não fosse produtiva, mas enfim, Isaac estava embaixo de uma ordenança de Deus. Eu quero dizer para você, quando Deus ordena, quando Deus te dá um projeto, quando Deus te dá uma ordem, você pode plantar até na pedra, que vai germinar, vai crescer e vai produzir fruto. Sabe por quê? Porque está embaixo da ordem de Deus. Sabe por quê? Nós paramos para ouvir Deus, nós paramos para obedecer a Deus e nós paramos para crer na palavra de Deus. Então Isaac semeou naquela terra. No seu primeiro ano, ele recolheu a 100 por 1, porque o versículo diz que Deus o abençoava. Mas por que Deus abençoava Isaac? Por que Deus abençoava Abraão? Por que Deus abençoava os profetas? Porque eles paravam para ouvir, paravam para obedecer, paravam para crer naquilo que Deus projetara para cada vida. Então Isaac semeou nesta terra, no versículo 12, e no seu primeiro ano, ele recolheu a 100 por 1, porque Deus o abençoava. No versículo 13 diz que ele enriqueceu de uma forma tão grande, a ponto dos filisteus começar a sentir inveja. Ele começou a prosperar, ele começou a enriquecer, ele começou a ser um destaque naquela cidade, a ponto de provocar uma grande inveja sobre a vida dele, vinda dos filisteus. Sabe por quê? Isaac chegou naquela terra sem nada. O que Isaac tinha? A presença de Deus. O que Isaac tinha? Obediência a Deus. O que Isaac tinha? Cria em Deus. Se nós estamos nessa campanha intitulada Prosperidade Espiritual, nós precisamos parar. Que nem sempre aquilo que nós planejamos, que nem sempre aquilo que nós projetamos é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pois o que Deus pensa de nós e tem para nós é muito maior do que nós pensamos ou imaginamos. É uma grande lição de vida trazendo para o nosso dia hoje.
Se nós agirmos da forma que Isaac agiu, não tem como dar errado. Nós vamos prosperar. Nós vamos ter prosperidade financeira, nós vamos ter prosperidade espiritual, nós vamos ter prosperidade financeira, prosperidade sentimental. Porque quando Deus dá uma ordem e a gente para ouvir, a gente para obedecer, a gente para crer, o Senhor faz a parte dele. Então, quero deixar esta breve palavra para a nossa meditação nesse primeiro dia de campanha, prosperidade financeira. E se nós almejamos essa prosperidade financeira, dentro desse ouvir a voz de Deus, nós temos que ter uma fidelidade com Deus. Dentro dessa obediência com Deus, nós temos que ter também uma fidelidade com Deus. Diante dessa palavra, crer na promessa de Deus, nós temos que ter também uma fidelidade com Deus. Porque quando nós somos fiel com Deus, nós fazemos a parte que Deus nos pede, nós passamos a ser pessoas melhores, pessoas prósperas, pessoas abençoadas. O problema é que nós queremos ser abençoados, mas não queremos ouvir, não queremos obedecer, não queremos crer e não queremos fazer a vontade de Deus. Isaac parou para refletir, olhou para aquela terra, talvez fosse uma terra que não lhe agradou aos seus olhos, mas Isaac, ele estava embaixo da presença de Deus, da promessa de Deus. Enfim, Deus disse para ele: eu abençoarei a sua vida neste lugar. Se você continuar lendo o texto, é um texto muito lindo, quando os filisteus sentem ciúmes, inveja da vida de Isaac, Isaac vai para outras terras. E nas outras terras, você sabe a história, ele cava um poço, vai lá, entulha seu poço, ele vai para outra terra, cava outro poço, o povo, os filisteus, entulha os seus poços, mas enfim, ele não para, ele continua ouvindo Deus, ele continua obedecendo a Deus e continua crendo em Deus. Que essa palavra fique em nosso coração nesta manhã. Eu quero reforçar mais uma vez este tópico, esses 3 tópicos. Quer ser abençoado? Quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero em todas as áreas da sua vida? Pare para ouvir o que Deus tem para falar com você. Obedeça aquilo que Deus ordenou para você e creia na palavra que Deus projetou para a sua vida. Pois o livro de Isaías tem um versículo que diz que a sua palavra, ela nunca voltará vazia. Que Deus abençoe. Compartilhe este vídeo com sua família. Passe para os seus amigos. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, porque o nosso objetivo é semear a palavra do Senhor. Eu quero orar por você agora. Pai eterno de poder e glória, diante da tua gloriosa presença, a tua palavra foi ministrada nesse primeiro dia de campanha, intitulada Prosperidade Financeira. Pai, nós queremos aprender com esta palavra, aprender com Isaac. Ele parou para ouvir o Senhor. Ele parou para obedecer ao Senhor. Ele continuou crendo no Senhor. E por isso, o versículo 12 ao 14 narra a prosperidade de Isaac. Ele prosperou tanto em ovelha como bois e o grande número de servos, a ponto de causar inveja daquele povo. Mas o Senhor o abençoou, porque ele estava embaixo da ordem do Senhor e da palavra do Senhor. Nos ensina, Senhor, a ouvir, nos ensina a obedecer, nos ensina a crer na tua palavra. Que Deus abençoe, um forte abraço, que a graça do Senhor e as doces consolações do Santo Espírito estejam na sua vida, e amém e amém. Glória a Deus.